A paz e a graça, em nome de Jesus. Venho com uma palavra a você que abre o canal, você que gosta de me acompanhar, você é inscrito, você que não é. Ouça mais essa revelação bíblica que eu trago a você. A questão é morte espiritual, vida espiritual em Cristo, como nos alimentar desse alimento espiritual para que a gente não acabe morrendo, como vemos muitos mortos espiritualmente no mundo, na terra. Eu quero trazer algo para você que me acompanha ou de repente está passando. Se quiser compartilhar com um amigo, com um parente, com um filho, com alguém, abra a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, no verso 51, foi uma declaração que Jesus fez e que vale para nós nesse século. Ele disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, deste pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui, quem tem entendimento sabe que aqui Jesus falou do pão, do alimento espiritual que dá a vida eterna, e que muitos não estão se alimentando desse pão, o qual Jesus dá, mas se alimentam de pão levedado, fermentado, que faz mal à alma humana e acaba matando espiritualmente muitos nesse mundo, e eles se encontram nessa situação. No livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 5, diz assim: Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Veja que a maioria das pessoas se inclinam mais para as coisas da carne, porque amam as coisas da carne, o qual entre elas está a impureza e a heresia, o qual Jesus chamava seus discípulos e alertava para que eles tomassem cuidado, não com o pão, literalmente falando, mas com a levedura, com o levedo, com as coisas que estragam as coisas puras. E Jesus chamava a atenção para que os seus discípulos tomassem cuidado com as heresias dos judeus, dos saduceus, daqueles que eram contrário ao Evangelho de Jesus. No verso 6 diz: Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Veja que toda inclinação que nós seres humanos fazemos, se nós formos nos inclinar e obedecer às coisas da carne, às impurezas, às coisas espirituais, que nem toda coisa espiritual é de Deus, mas sim do maligno, da carne, da cobiça, do pecado. Jesus diz que aquele que comer da sua carne, que é do Evangelho, nunca morrerá. Isso significa a morte e a vida espiritual de alguém. Por isso que ele dizia, e ele diz, está registrado na sua palavra, mas aquele que vive está morto, mas se crer em mim, ainda que ele esteja morto, viverá. Essa palavra se refere à morte espiritual de alguém. É a pessoa estar viva fisicamente sobre a terra, seu coração batendo dentro do seu peito, mas espiritualmente está morto. Infelizmente, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, se referindo à morte espiritual. No verso 7 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa palavra que eu quero trazer a você, tem muitos que estão se alimentando de um pão fermentado, estragado, e que está matando as almas, porque esse alimento não é de Deus. Esse alimento não dá vida, mas sim a morte. Preste atenção do que você está se alimentando. Você está se alimentando de um alimento espiritual que o diabo tem te oferecido, de ensinos errados, de caminhos que você está trilhando porque lhe aconselharam trilhar isso. Você tem certeza que o que estão falando é um alimento vindo do céu, o qual Jesus nos promete dar? O pão que Jesus nos dá, ele é puro. Ele dá vida eterna àqueles que se alimentam da sua palavra, do conhecimento que ele deixou para nós. Eu deixo essa palavra para você meditar nela, porque muitos não dão importância às coisas espirituais, mas será de grande arrependimento depois que o tempo do fim chegar. E quando nós nos despertarmos, será tarde demais, porque estávamos mortos e não comemos e não nos alimentávamos do pão que Jesus dá para nós nos alimentar, que nos dá a vida eterna. Assim, fica na paz e na graça, medita nessa palavra, é o que eu trago nessa oportunidade a você, em nome de Jesus, amém.